Tem coisas que são imutáveis, né, irmãos? Uma das coisas que deveria ser imutável seria o fato de nós cantarmos 2 hinos de manhã. Brincadeira. Mas isso me faz lembrar que, dentro da mensagem de hoje, nós vamos falar justamente a respeito de coisas que são imutáveis. E isso me fez lembrar também a respeito de uma época em que eu estudava ainda, na faculdade. Eu costumava comer um dogão, né, o famoso cachorro-quente, na porta da faculdade. Ficava do lado de fora do campus. E uma vez eu estava ali comendo dogão e de repente chegou um rapaz, uma outra pessoa, tinha várias pessoas ao redor, e ele pediu também um cachorro-quente lá pro dono da carrocinha. Só que o que surpreendeu a todos que estavam ali foi o fato dele ter pedido um cachorro-quente sem salsicha. E essa semana, que me trouxe à memória esse exemplo é que um colega meu no trabalho, ele falou que ele já esteve no McDonald's e um rapaz pediu um Big Mac sem hambúrguer. Acho que essas coisas não poderiam acontecer, né? Porque, de fato, você descaracteriza o sanduíche, você descaracteriza aquilo que é vendido. E o que acontecia na igreja de Corinto era justamente isso. Eu convido a todos que abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde nós vemos que eles estavam procurando tirar determinadas coisas da mensagem que eles haviam recebido, e isso fazia com que eles descaracterizassem aquilo que era o Evangelho de Jesus Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos ler o versículo 12. Diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Eu vou convidar a todos que baixemos nossas cabeças. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, nosso amado Pai, nós queremos pedir a Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Também, ó Pai, sobre o nosso entendimento e sobre esse estudo, ó Pai, que nós fazemos em Sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade e que possamos expressar isso de forma clara, ó Deus, tanto na pregação, quanto quando nós estivermos, ó Pai, transmitindo essa mensagem a outras pessoas, ó Pai, seja no contato direto, pessoal, ou em nossas vidas, ó Pai, de forma indireta, que essa palavra ela possa moldar as nossas vidas e que nós possamos crer de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento na verdade aqui revelada. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, existem determinadas características no ser humano que faz com que ele queira submeter determinadas coisas à sua própria vontade, né? E existem determinadas coisas que não estão sujeitas à vontade do freguês. Talvez ali no caso do cachorro-quente, no caso do hambúrguer, possa ser. A pessoa pode até ir lá e fazer alguma coisa diferente daquilo que é o comum. Mas existem determinadas coisas que não podem fugir daquilo que foi estabelecido. Outro dia também eu estava assistindo televisão e eu vi um restaurante onde você, para poder ir comer lá, você tem que fazer uma inscrição com antecedência de pelo menos 2 anos, esperar ser chamado, e quando você é chamado, você não pode escolher aquilo que você vai comer. O chefe escolhe no seu lugar, e você tem que comer aquilo que ele coloca na tua mesa. Ele não quer descaracterizar o restaurante dele, e o restaurante dele é muito conhecido, é badaladíssimo, e muitas pessoas querem ir lá. O fato aqui que nós estamos falando dentro da palavra de Deus, aquilo que nós lemos aqui no versículo 12, é que algumas pessoas ali em Corinto, eles queriam desvirtuar a mensagem do Evangelho, desvirtuar a mensagem que havia sido pregada pelo apóstolo Paulo, e eles estavam fazendo isso com algo que era sumamente importante e que não podia ser descaracterizado, que era a mensagem da salvação. Eu vou convidar a todos que abram comigo aí no versículo 1 dessa mesma passagem do capítulo 15, e hoje, irmãos, o nosso objetivo vai ser explorar esse capítulo 15 e enxergar algumas coisas. Nós vamos ver aqui o conteúdo da mensagem, o erro que os irmãos de Corinto estavam cometendo e a correção que o apóstolo Paulo faz em função desse erro cometido por eles. O versículo 1 diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis,
pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos de Corinto é pelo fato de que a mensagem que ele estava relembrando eles não era uma mensagem nova para aqueles irmãos da igreja de Corinto. Era uma mensagem que ele já havia pregado antes, a mensagem que ele havia entregado àqueles irmãos. Foi a mensagem que deu base e sustentação para que naquela região se formasse uma igreja. Então ele estava relembrando aqueles irmãos. E não era simplesmente um ponto menos importante dentro da doutrina cristã. Era o ponto mais importante dentro da doutrina cristã que o apóstolo Paulo estava relembrando os irmãos. Eu quero relembrá-los agora a respeito daquilo que nós já estudamos dentro dessa carta. A igreja de Corinto, ela era uma igreja muito confusa, onde havia adentrado vários erros doutrinários. E o apóstolo Paulo, ele está se colocando a responder determinados questionamentos que foram feitos a ele por carta. E essa carta que ele enviou para os irmãos visa corrigir os erros que estavam dentro da igreja de Corinto. Então, um outro erro que estava sendo apresentado nesse momento pela carta de Paulo era o fato de alguns estarem distorcendo o evangelho que já havia sido anunciado a eles. E no que implicava isso? Isso implicava em salvação. Não estamos falando aqui, irmãos, de salsicha e hambúrgueres. Nós estamos falando aqui a respeito da vida. A vida daqueles homens era a vida que o apóstolo Paulo estava querendo tratar. Quando nós lemos esse texto, nós devemos pensar a respeito disso também. Porque o texto que nós estamos aqui diante de nós é um texto que trata sobre a vida e sobre a morte. E sobre o que acontece depois disso. Então ele está chamando a atenção daqueles irmãos para o fato de que se eles não permanecerem no evangelho conforme eles haviam recebido anteriormente, poderia acontecer deles não ter sido salvos. Porque é o que ele fala no versículo 2. Sois salvos se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. De fato, irmãos, a base para a mensagem evangelística é um evangelho, é uma mensagem pura. Você não pode fazer com que uma pessoa chegue a um determinado local se você der a indicação errada para aquele caminho que ela deve seguir. Por isso é importante o apóstolo Paulo fazer a correção. O apóstolo Paulo, quando fala do caminho de Deus, ele fala, você vai ter que seguir por esse caminho, você vai encontrar essas dificuldades, mas você vai encontrar esses consolos, e quando você chegar lá, você pode esperar, porque lá vai estar te esperando o Senhor Jesus Cristo, a eternidade, a vida após a morte, a glória de Deus. Se você distorce algum desses pontos, irmãos, você pode não ter a esperança necessária para seguir esse caminho, você pode se desviar por ter recebido uma indicação errada, e o que o apóstolo Paulo queria fazer era trazer uma mensagem pura para aqueles irmãos, para que eles pudessem seguir em direção a Cristo. Seguindo no nosso versículo 3, ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu quero chamar a sua atenção para esse trecho no versículo 3, que fala que foi segundo as Escrituras que Jesus Cristo morreu. Aquela mensagem que havia sido pregada anteriormente era uma mensagem que ele havia pregado segundo a morte de Jesus Cristo, de acordo com aquilo que havia nas Escrituras. E não somente isso, ele foi sepultado, versículo 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo não é o nosso Senhor pelo fato dele ter sido crucificado. No dia da crucificação de Jesus Cristo, havia outros 2 homens que estavam crucificados com ele. Um à sua direita e outro à sua esquerda. E quando ele foi crucificado, irmãos, todos olhavam para Cristo e não para os outros 2 homens que estavam crucificados. Por que os cristãos escolheram aquele homem que estava ao centro para ser o seu Senhor? Porque havia todo um contexto que dizia respeito àquele homem do centro e não àqueles outros 2 homens. A crucificação em si era uma morte pela qual milhares de homens foram mortos durante o Império Romano. E não havia nada de extraordinário na morte pela crucificação, fora o fato dela ser uma morte terrível. Só que ela era também o cumprimento de profecias a respeito de como Jesus Cristo morreria. As Escrituras elas tinham previsto como o Cristo, o Messias, haveria de morrer. Só que não apenas como ele haveria de morrer, mas as Escrituras também falavam a respeito da forma como ele haveria de nascer. Falava a respeito de como ele deveria viver, como morrer.
e como ressuscitar. Então, o fato de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado era a confirmação de que tudo aquilo que havia sido dito a respeito do Salvador se cumpriu na pessoa dele. As pessoas ignoram esse fato e pensam que o cristianismo é apenas uma religião de pessoas tolas que seguiram a Cristo porque tinha nele uma liderança que foi morta, como se ele fosse um mártir, e de repente as pessoas começaram a enaltecer, inventar histórias a respeito de Cristo, para que o evangelho, para que o cristianismo pudesse chegar até os nossos dias. Eles ignoram todo o resto das Escrituras. Se nós pegarmos a história do nascimento, vida e morte de Cristo, dá 1/3 da Bíblia. 2/3 dele, da Bíblia, anuncia a vinda desse Senhor. Fala a respeito de como ele viveria, fala a respeito de como ele seria, e não apenas de como ele morreria. E esse fato é totalmente ignorado pela maior parte das pessoas. Certa vez, Spurgeon foi perguntado a respeito da fé, porque uma pessoa estava questionando a respeito da fé dele, dizendo a ele que ele, na realidade, não podia provar a existência do céu e do reino de Deus. E ele disse: pense bem, se eu fosse uma pessoa cega e você me dissesse que houvesse algo tão maravilhoso como a visão, eu jamais poderia dizer que você é um mentiroso, pelo fato de eu não poder enxergar. A palavra de Deus, ela nos diz que homem nenhum pode discernir as coisas espirituais ou as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Nós não podemos esperar que homens carnais compreendam a grandiosidade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos esperar que homens naturais possam compreender a veracidade da ressurreição de Jesus Cristo. Nós podemos esperar que eles olhem, entendam e não creiam. Porque é isso que acontece com todos os homens que não são iluminados pelo Espírito Santo de Deus para chegarem ao verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Então, quando nós olharmos para essa dissertação do apóstolo Paulo, aquilo que ele está dizendo aqui nesse versículo, nós precisamos olhar que tudo aquilo que ele fala a respeito de Jesus Cristo é de acordo com as Escrituras. Ou seja, pode ir lá e comprovar que aquilo que havia sido dito se cumpriu em Jesus. E é por isso que ele é o nosso Senhor. É por isso que nós identificamos nele o Filho de Deus, porque foi Deus que escreveu aquilo que haveria de acontecer. E ele veio e cumpriu exatamente aquilo que havia sido dito. Nós podemos decidir não crer? Qualquer um aqui pode simplesmente olhar para os fatos apresentados nas Escrituras e falar: eu não acredito nisso. E você tem o seu direito de fazer isso. Nós não esperamos que isso venha a acontecer de forma volitiva, mas esperamos que, quando você crer de fato, isso venha a acontecer de forma espiritual. É por isso que nós pregamos o Evangelho, esperamos que o Evangelho faça o seu trabalho e não tem homem algum que possa fazer o trabalho de Deus. Nós pregamos a mensagem e Deus, pelo seu Santo Espírito, faz com que essa mensagem vá e produza o efeito desejado. Oramos para que Deus converta o maior número de pessoas, porque o nome de Deus é exaltado quando pessoas se arrependem e creem em Jesus Cristo. Nós nos alegramos com a conversão de um pecador. A palavra de Deus fala que os céus se regozijam e os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. E é isso que nós queremos ver. Pecadores arrependidos, mas sem abrir mão do verdadeiro evangelho. Esse evangelho que é testemunhado, versículo 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Ou seja, a palavra de Deus, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, não era um evangelho de feitos miraculosos, de extraordinárias comoções. Mas ele fala que a forma como essa mensagem deveria ser transmitida seria por meio do testemunho. O testemunho de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Nós vemos aqui nesse versículo que Cefas, ou seja, Pedro, havia visto Jesus Cristo ressuscitado. Depois os 12 apóstolos o viram. Depois 500 irmãos também o haviam visto. Tiago e todos os demais apóstolos também o viram. E por último, o apóstolo Paulo havia visto Jesus Cristo ressuscitado. Perceba, irmãos,
que o Evangelho de Jesus Cristo ele está fundamentalmente baseado no testemunho ocular de homens. Essa semana muitas pessoas elas vão até Turim, na Itália, para poder ver um santo sudário, aquilo que eles chamam de santo, né, que nada mais é do que um pano que tem ali a face de uma pessoa que foi coberta, é um pano mortuário, onde as pessoas envolviam os mortos, e que alguns atribuem a Jesus Cristo. Então, fazem vários testes para fazer a datação daquele santo, daquele manto. Eles olham para aquela imagem que se formou, porque de fato formou uma imagem ali, né, no corpo da pessoa que estava envolta. E ali eles pressupõem, alguns na realidade, né, pressupõem que Jesus Cristo foi envolto naquele manto, e aquele manto está em exposição. E muitas pessoas religiosas, obviamente majoritariamente católicos, eles vão até aquele local porque eles têm naquela relíquia uma determinada santidade, ou uma prova material da existência de Jesus Cristo. Eu estava assistindo essa semana na televisão, em função da Semana Santa, que numa capela aqui em São Paulo, eu não sei exatamente qual é a cidade, mas uma capela muito antiga, feita em uma casa particular. Eles formaram ali uma capela desde o ano de 1900, e ali também tinha uma relíquia que tinha recebido o selo de aprovação do Vaticano, porque era uma relíquia onde tinha uma pequena cruz com um pedacinho de madeira ali, bem pequeno, que o Vaticano atribuía ser feito com a cruz onde Cristo foi crucificado. Percebam, irmãos, que o relato bíblico ele não fala a respeito de relíquias, não fala a respeito de provas materiais da existência de Jesus Cristo. Deve existir, mas ninguém preservou essas coisas. O testemunho que os apóstolos pregavam era o testemunho ocular de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou, não porque Maria Madalena chegou ao túmulo de Jesus Cristo no terceiro dia e viu que não havia ninguém ali. Por não ter visto o corpo de Cristo dentro do túmulo, Maria Madalena vendo o jardineiro do jardim, ou pensando ser o jardineiro pelo menos, ela falava com ele: o que você fez com o corpo do meu mestre? Quando na realidade o corpo já não estava ali. E a visão com que ela estava tendo era de um anjo. E logo depois ela viu o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para os apóstolos que correram até o local e também não haviam visto o corpo ali. E algumas pessoas conjecturavam que o corpo poderia ter sido roubado. Mas lembre-se de que quando Jesus Cristo foi crucificado, para que não houvesse todo o clamor que existe hoje a respeito de Jesus Cristo, o imperador romano, ou o governador romano ali daquela província, ordenou que se colocasse uma pedra muito pesada para que não fosse removida daquele local sem grande esforço, e que fosse colocado 2 soldados à porta justamente para que o corpo não fosse roubado. Eles tomaram precaução com relação à sepultura de Jesus Cristo, como diz aquele hino. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a prova da ressurreição de Jesus Cristo é a prova de que homens viram a Cristo ressuscitado. O que faz com que o Evangelho de Jesus Cristo chegue até os nossos dias é o testemunho daqueles homens, do qual o apóstolo Paulo fala que haviam 500 dos quais poderiam ser inquiridos a respeito de ter visto Jesus, e eles poderiam confirmar essa veracidade. Irmãos, as pessoas acham que é fácil contar uma mentira. Talvez você contar uma mentira possa até ser fácil, mas sustentar essa mentira é muito difícil. Principalmente quando você envolve um número tão grande de pessoas. Como é que você vai combinar que cada pessoa vai ter os mesmos relatos a respeito daquilo? E como assegurar que uma daquelas pessoas não vai voltar atrás? Não é tão fácil assim. Jesus Cristo viveu e eles puderam ver a Cristo ressuscitado. O exemplo mais claro disso é Tomé, que não só queria ver a Cristo, como queria tocar para ter certeza de que era realmente o Jesus Cristo. E ele falou que só acreditaria se visse em Cristo as marcas dos cravos e o buraco ao seu lado, por onde ele havia sido perfurado. E Deus permitiu que ele fizesse essa comprovação.
O Evangelho de Jesus Cristo é baseado em testemunho desses homens que andaram com Jesus Cristo durante todo o período em que ele esteve aqui na terra. Homens que não eram homens tão crédulos, porque nós víamos durante todo esse estudo que eles duvidavam a respeito de vários milagres que Jesus Cristo havia feito. Homens que precisaram olhar e testificar Jesus Cristo. Homens que precisaram tocar em Jesus Cristo para confirmar, de fato, o meu Senhor vive. Não eram homens que creriam em qualquer coisa. Eram homens que realmente precisavam de confirmação. E ele apareceu também para o apóstolo Paulo como um abortivo, ou seja, como que fora de época. Depois de ter aparecido a todos os homens, ter ascendido aos céus, nós vemos que ele aparece aqui novamente para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo pode conhecer a Jesus Cristo. O evangelho que eles anunciavam era esse evangelho de um homem que havia morrido e ressuscitado, e que tinha dado a sua graça para salvar os pecadores, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Qual é o sentido de ter sido testemunha da ressurreição de Cristo? O sentido é de que nós devemos nos achegar a Jesus Cristo. O sentido é de que a graça de Deus está estendida a todos os homens de todas as línguas, povos e nações. De que brasileiros e estrangeiros podem receber a salvação sendo o maior dos pecadores. Percebe que o apóstolo Paulo era o perseguidor da igreja e ele foi alvo da graça de Deus. Ele mesmo diz, eu, o principal dos pecadores. Ou seja, não existe pecado que não possa ser perdoado por Deus. Não existe pecado que não possa ser coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Nós podemos ter a plena salvação em Jesus Cristo se nós cremos no Evangelho da forma como ele foi anunciado anteriormente pelos apóstolos. Uma vez chegaram para um pregador e falaram para ele que gostariam de discutir a questão do Evangelho. Eles queriam entrar num debate teológico. Ele era um ateu e esse homem, o pastor Henry, era um teólogo. E eles iam entrar num embate. E esse pastor Henry virou para ele e falou, tá bom, mas eu quero colocar algumas condições antes. A primeira condição que eu quero colocar é a seguinte. Eu vou trazer 100 ex-alcoólatras que foram transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E você me traga um alcoólatra que tenha sido transformado pela pregação do ateísmo. Essa era a primeira condição para eles poderem debater. O evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o evangelho do qual ele mesmo usufruiu, era um evangelho que transformava a vida do homem. O apóstolo Paulo foi feito de perseguidor da igreja ao principal proclamador do evangelho que antes ele perseguia. O evangelho que nós pregamos aqui na igreja, o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho que transforma vidas. Alcoólatras deixam o alcoolismo por conta da pregação do evangelho. Homens que têm a sua vida totalmente destroçada, têm a sua vida transformada por conta do poder do evangelho. Isso vem por meio de uma mensagem. Não tem efeitos pirotécnicos. Tem a pregação daquele que veio, viveu, morreu e ressuscitou, e aqueles que creem são libertos da opressão do pecado. E o alcoolismo é uma opressão do pecado. Não importa qual pecado você tenha, se você se achegar à cruz de Cristo, você terá perdão dos seus pecados. Essa é a mensagem que foi trazida pelo apóstolo Paulo, era a mensagem pregada pelos demais apóstolos, versículo 11. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos crido. Essa primeira parte, irmãos, da mensagem, ela diz respeito justamente a respeito do teor dessa mensagem pregada pelo apóstolo. Uma mensagem que transforma, uma mensagem que envolve nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma mensagem que é testificada, é transmitida de um para o outro através da transmissão oral. Eu vi e por isso eu falo. Minha vida foi transformada e por isso eu prego. Esse era o objetivo da mensagem pregada pelo apóstolo Paulo.
Qual era o erro praticado pelos irmãos de Corinto? Versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? O que eles estavam retirando da mensagem de Jesus Cristo, da mensagem do Evangelho? Eles estavam tirando a ressurreição. Eles estavam dizendo que não havia mais ressurreição. Eles eram cristãos materialistas ou materialistas filosóficos. Eles pensavam que o cristianismo se baseava numa seita que se vivia aqui na terra e que se Jesus Cristo voltasse enquanto você estava vivendo aqui, você era salvo. Mas se você morresse antes da vinda de Jesus Cristo, você estava perdido. E isso gera várias implicações. Eles não tinham esperança com relação àqueles que haviam morrido. Porque todos que haviam partido, e o apóstolo Paulo chama aqueles que de estarem dormindo no Senhor, eles estavam definitivamente perdidos, porque eles perderam a oportunidade de ser salvos, porque Jesus Cristo não voltou enquanto eles estavam vivos ainda. Versículo 13 mostra várias implicações até o versículo 18. Nós não vamos ler tudo, irmãos, mas do 13 até o 18 ele fala que se Cristo não ressuscitou, vamos ler só o versículo 13 aqui, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, se não existe essa tal coisa da ressurreição dos mortos, então Jesus Cristo também não ressuscitou. Essa é uma implicação com relação à crença daqueles irmãos. Se Cristo também não ressuscitou, a nossa pregação ela é totalmente inútil e não serve de coisa alguma. A vossa fé também não serve para absolutamente nada, é inútil. Os apóstolos e as testemunhas, aquelas 500 testemunhas, são considerados falsos ou falsas testemunhas. E vocês todos ainda permanecem nos seus pecados, ou seja, estão condenados ao inferno quando morrer. E aqueles que dormiram já estão condenados. Percebe quais são as implicações de não se crer na ressurreição? Todo o alicerce do cristianismo rui. E a nossa reunião aqui não tem sentido algum. Porque não existe ressurreição, irmãos. Vocês estão aqui na esperança de que Cristo volte enquanto vocês estão vivos. Mas os nossos irmãos que tiveram vidas fiéis durante toda a vida, eles partiram e não existe esperança nenhuma para eles. Os irmãos de Corinto, eles pensavam que se você está aqui da forma como está, se Cristo voltasse, você se encontraria com Cristo. Então você seria um bem-aventurado. Mas se você morreu, você jamais voltaria à vida para estar novamente com Cristo. Isso era uma distorção que não era possível ser resolvida de outra forma a não ser pela exposição do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Talvez para aqueles irmãos de Corinto, ilustrando a forma deles pensar, o Evangelho fosse como um trem. Você recebeu um bilhete, você tem data, local e hora marcada para pegar esse trem. Mas se você perdesse esse horário e esse local, você já estaria perdido. Quando na realidade o Evangelho, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, é uma porta estreita, mas uma porta permanentemente aberta até que ela seja definitivamente fechada. É uma porta da qual qualquer um de nós podemos adentrar enquanto ela estiver aberta. E é um convite que a palavra de Deus faz. Adentre a porta estreita enquanto ela está aberta. Busque a Cristo enquanto se pode achar, porque um dia de fato ela irá fechar. Mas aqueles que já morreram têm a esperança de já ter adentrado essa porta. E eles vão se encontrar com Jesus Cristo. Nós precisamos ter, irmãos, em mente que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é um Evangelho somente para essa vida, mas é um Evangelho para toda a nossa vida, inclusive para a nossa morte. O versículo 19 diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, o Evangelho ele tem o poder, irmãos, de transformar de tal forma a existência do ser humano, que ela toca a nossa alma de tal forma que nós não estamos mais preocupados com as coisas dessa vida, mas sabemos que se nós partirmos daqui, nós temos assegurado o nosso reencontro com Jesus Cristo quando Ele chegar, quando Ele adentrar, quando Ele voltar a esse mundo, nós seremos ressuscitados juntamente com Ele. A revista Veja dessa semana eu recebi lá em casa e, para chamar a atenção, eles colocaram uma capa que dizia assim: ressurreição. Colocaram uma imagem lá bastante famosa de um quadro pintado por um pintor famoso, uma imagem de
Cristo, né? E lá ele falava a respeito da ressurreição e como o dogma cristão permanece até os dias de hoje, durante um período em que as pessoas são tão céticas. A reportagem em si, irmãos, não agrega nada ao cristianismo, né? Se você ler aquela reportagem, você pode ler por curiosidade, para saber o que está acontecendo ali, mas de fato eles não acrescentam absolutamente nada àquela verdade pregada pelo apóstolo Paulo e sendo tratada aqui. Hoje, sendo domingo, irmãos, é o domingo de Páscoa, né? É o domingo em que se comemora a ressurreição de Jesus Cristo, né? Por influência do catolicismo, no Ocidente inteiro é comemorado a ressurreição de Jesus Cristo. Pertinentemente, irmãos, o capítulo do nosso estudo culminou de ser justamente o capítulo 15 de Corinto, que é o capítulo que fala a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para isso e vemos a matéria da revista, nós vemos que existe ali a oportunidade de se apresentar a ressurreição de Jesus Cristo, mas quando nós abrimos aquela matéria, nós olhamos para ela e nós não vemos nenhum teólogo defendendo a posição cristã. Na verdade, não tem nenhum comentário de um teólogo sério ali dentro. Eles pegaram um compêndio de vários ateístas ou neo-ateístas do momento e colocaram aquilo que eles não acreditam a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. A revista praticamente ela trabalha no sentido de quê? De fazer uma dogmatização ao ateísmo. É o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. As pessoas elas não se prestam a ouvir a mensagem do Evangelho, elas não olham detidamente para a verdade bíblica. Naquele texto mundano você encontra vários erros a respeito das Escrituras, que eles colocam ali como se fosse verdadeiro. As pessoas que escrevem não têm o cuidado de escrever algo que seja fato, ou que seja pelo menos crível pelo crente, ou que seja pelo menos para um cristão pegar e falar assim, olha, de fato isso aqui é verdadeiro. Não convence o cristão, mas eles convencem os ateus. A tentativa deslavada de fazer com que a doutrina ateísta ganhe forma e ganhe espaço. O Evangelho de Jesus Cristo não está baseado, irmãos, no fato dele apenas ter sido morto. Nós já tratamos aqui. Baseia-se na ressurreição daquele que morreu e aquele que venceu a morte. Os irmãos de Corinto estavam querendo tirar isso. E percebe, irmãos, hoje nós estamos falando justamente a respeito disso. E a sociedade fala a respeito disso através de uma revista. De que não existe a necessidade de se acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. Que você pode encontrar uma experiência espiritual através do ateísmo, através da meditação, eles colocam isso ali. Através da evolução tecnológica nós vamos encontrar a vida eterna. Que grande bobagem. Nós poderíamos continuar vivendo aqui na Terra 20 anos como era no passado. As pessoas morriam com 30 e poucos anos. E nós continuaríamos crendo no mesmo evangelho que os nossos irmãos que viveram naquela época creram. Porque é um evangelho que não se baseia simplesmente nessa vida, mas é um evangelho que se baseia na nossa existência. Não esperamos em Cristo somente nessa vida, mas esperamos nele para toda a nossa existência. Essa é a diferença do verdadeiro cristianismo, que não pode ser conhecido pelos homens que não têm a maturidade espiritual dada por Deus. Versículo 20. Mas de fato o Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E o apóstolo Paulo ele fala agora a respeito do fato da ressurreição de Jesus Cristo. Ele não fala a respeito daquilo que os coríntios estavam pensando não existir mais. Mas Cristo ressuscitou. E quais são as implicações da ressurreição de Jesus Cristo? Ele ressuscitou, irmãos, e aí faz todo sentido nós vivermos na esperança. Percebe que a primeira coisa que ele faz, que ele corrige aqui, está no versículo 21, que é desfazer a obra do pecado. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo, ela prova que Jesus Cristo venceu a morte. O fato de nós morrermos é prova de que nós somos filhos de Adão. Através de Adão, a morte adentrou o mundo. Na verdade, Adão pecou e através do pecado, a morte
veio habitar entre os homens. E onde existem pessoas morrendo, existe pecado. E o fato de nós sermos mortais é a prova de que nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, irmãos, quer dizer que nós somos transgressores da lei de Deus. E se somos transgressores da lei de Deus, significa que nós somos culpados diante de Deus. Ou seja, culpados e não salvos. O que as pessoas pensam nos nossos dias é que todas as pessoas são salvas por Deus. E que o fato da ressurreição dá esperança a toda a humanidade. Mas a palavra de Deus, ela fala que através de Adão entrou o pecado e depois do pecado a morte. E depois da morte a condenação eterna. O que o apóstolo está dizendo aqui, irmãos, é que Jesus Cristo ele veio para desfazer a obra do pecado. Jesus Cristo é como se fosse o segundo Adão. O primeiro Adão, representativo de toda a humanidade, morreu porque pecou. Jesus Cristo veio e ressuscitou para dar esperança a todos nós que vivemos aqui na terra. Ele veio para desfazer o mal que foi inserido através de Adão aqui na humanidade. Esse era o primeiro objetivo pelo qual a ressurreição de Jesus Cristo é tão importante. E nós não podemos esquecer disso. Segundo ponto, irmãos, é que Deus veio para colocar fim ao sistema vigente. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade, e toda a força. Versículo 26. Vamos ler o 25 também. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então Jesus Cristo ele não veio aqui para ressuscitar e estabelecer uma religião que nós vamos viver aqui nessa vida e vamos dizer, como é bom ser cristão, olha como nós vivemos bem, e depois nós morremos e acabou. Uma fé materialista. Ela tem significado, irmãos, que vai muito além da nossa salvação. O apóstolo Paulo fala que nós seremos salvos se nós retivermos o evangelho da forma que o recebemos. Só que é fato também que é muito mais importante toda a obra do evangelho de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo, ela nos salva, sim, amém, glórias a Deus por isso. Só que tem toda uma sequência de fatos que acontece. Ele vem e coloca fim à vitória que a morte teve durante um período, que era de levar a morte por meio do pecado todos os homens. Deus veio para estabelecer a ordem, ou reestabelecer a ordem que ele havia estabelecido quando ele fez a criação. Que havia se perdido, mas com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, essa ordem ela é reestabelecida no seu povo. O povo de Deus, ele vive novamente de acordo com aquilo que Deus queria que seu povo vivesse. De acordo com a criação perfeita de Deus. Deus vai fazer com que as coisas sejam de acordo com aquilo que ele havia planejado. Ele vai vencer os seus inimigos, vencendo todos os impérios, potestades, forças, ou seja, todos os governos do mundo. E por último, ele vai vencer a morte. Cristo já venceu a morte porque ele ressuscitou. Mas cada um de nós teremos uma vitória individual, irmãos, quando nós formos ressuscitados em corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Jesus Cristo. O mundo de hoje, ele desafia a fé do crente. Os governos, eles sancionam leis que são contra a fé em Jesus Cristo. Vocês podem abrir qualquer livro, irmãos, ou qualquer revista, qualquer jornal, e olhem para as manchetes internacionais. Essa semana, irmãos, foram mortos 147 cristãos lá no Quênia. Se você abrir algum relato cristão lá na Índia, você vai ver que depois, desde o começo do ano, quase que diariamente igrejas são perseguidas, cristãos são espancados, mulheres cristãs são perseguidas, desde que o primeiro-ministro hindu tomou posse no início desse ano. Barack Obama foi esse ano lá na Índia e pediu justamente para que ele pudesse controlar a crescente onda de violência contra os cristãos naquela região. E nós estamos falando de um país com 1 bilhão e 200 mil habitantes. Se você vê notícias da Nigéria, da Síria, do Iraque, do Irã, você vai ver cristãos morrendo. E morrendo por força do Estado, ou por força de milícias, por força de poderes que têm se levantado e têm colocado o verdadeiro caos dentro da humanidade. 21 cristãos egípcios foram degolados recentemente.
E isso acontece, irmãos, diariamente. E muitas vezes nós aqui no Ocidente nem sabemos do que está acontecendo lá. Quanto dos fatos aqui relatados, irmãos, você tinha no conhecimento? E quantos desses fatos aqui você tem orado? O fato é, irmãos, que quando Jesus Cristo voltar, Ele vai aniquilar esses poderes, esses reinos, essas potestades, que impõem repressão aos cristãos, que fazem com que o crente tenha que fugir, tenha que temer. Mas Deus vai estabelecer uma nova ordem mundial, onde a lei vai ser a vida cristã, a vida em devoção a Deus, a vida de acordo com os preceitos estabelecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós somos chamados para viver essa vida. Ele vai tirar a vida. Na realidade, esses homens que praticam essas iniquidades, eles podem tirar a nossa vida temporariamente. Mas nenhum deles podem tirar a esperança de que nós haveremos de ressuscitar e viver juntamente com Jesus Cristo. E isso é justamente o que toca o assunto do apóstolo Paulo. Se não existe ressurreição, se não vamos habitar eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo depois da morte, qual é o sentido de nós vivermos em risco? Por que você arriscaria a sua vida pelo Evangelho de Jesus Cristo, se houvesse esperança somente nessa vida? Faz sentido isso para você? É justamente o que o apóstolo Paulo ele fala no versículo 30. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Qual é o sentido de um crente sair do Brasil aqui, uma terra próspera, que mana leite e mel, e ir lá para a Síria, irmãos, onde cristão é morto, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, se não há ressurreição dos mortos? Qual é o sentido do apóstolo Paulo ir até Éfeso e lutar contra as bestas, contra as feras, colocar a sua vida em risco, quase morrer, se não existe esperança nenhuma depois da morte? É claro que existe uma ressurreição, irmãos, após a morte, é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. É por isso que crentes deixam a mordomia das suas vidas aqui no Ocidente e vão para esses países onde existe perseguição, para que mais pessoas possam viver na mesma esperança que nós vivemos aqui. De que eles podem tirar a nossa família, podem tirar a nossa vida, podem tirar tudo que nós temos aqui na terra, mas eles não podem tirar a nossa esperança e a nossa fé em Jesus Cristo. Isso ninguém vai poder tirar de nós, irmãos. Era o que o apóstolo Paulo estava trazendo à memória daqueles irmãos. E quando nós formos ressuscitados, irmãos, como será o nosso corpo? Era a pergunta que se seguia. Como nós seremos quando nós ressuscitarmos? Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitará os mortos? E com que corpo virão? 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra semente qualquer. Ou seja, eles ficavam pensando, tá bom, Paulo, nós vamos ressuscitar. Diante dos seus argumentos, não tem como nós combatermos. Realmente devia ser muito difícil combater os argumentos do apóstolo Paulo. E aí eles perguntam, tá, e como é que nós vamos ressuscitar? Eu vou ressuscitar sem um olho, como eu não tenho hoje, sem um braço, sem uma perna? Lembre-se do que Jesus Cristo disse. Melhor te é entrar no reino do céu sem um olho, sem um braço, sem uma perna, do que ser lançado com todos os seus membros no inferno. Lembre-se do que aconteceu com aqueles apóstolos quando eles olharam para Jesus Cristo ressuscitado. Maria Madalena não reconheceu Jesus Cristo. Ela olhou para Cristo e não via o seu Senhor. Os 12 apóstolos também não o haviam reconhecido até que ele falou com eles. Aqueles 2 homens no caminho de Emaús foram conversando com Jesus Cristo por uma jornada de quase meio-dia. E só reconheceram a Jesus Cristo quando ele fez um sinal que era reconhecido por eles, igual aos sinais que Jesus Cristo fazia. Pedro, quando estava pescando após a morte de Jesus Cristo, juntamente com os outros apóstolos, quando viu Jesus Cristo na margem, não o reconheceu.
Até que Jesus Cristo disse algo para ele e ele pôde reconhecer Jesus Cristo e foi até lá. Irmãos, nós seremos ressuscitados, mas não da forma como nós morremos. Quando nós chegarmos no céu, ou quando nós recebermos um novo corpo, não vai ser quando nós chegarmos no céu, mas vai ser no dia da manifestação de Jesus Cristo. Nós recebemos corpos incorruptíveis, corpos glorificados. Aquilo que foi semeado em fraqueza será ressuscitado em vigor. Nós teremos corpos espirituais, que é diferente dos corpos carnais que nós temos aqui na terra. Nós teremos um corpo renovado e fortificado pelo Espírito de Deus. É diferente, irmãos, do corpo que nós temos aqui. É um corpo melhor. E ele usa o exemplo de uma semente, irmãos, porque você vai lá e planta uma semente, e depois nasce uma planta, depois nasce uma árvore, daquela árvore saem os frutos. Só que você não plantou uma árvore. Você não corta uma árvore e planta para que nasça outra árvore. Você pega uma semente daquela árvore e planta várias árvores. Ou seja, nós plantamos aquilo que é corruptível, aquilo que é mortal, aquilo que vai morrer. E nós semeamos aquilo que é incorruptível, aquilo que é eterno, aquilo que vai permanecer para sempre. Essa era a mensagem de esperança que o apóstolo Paulo estava trazendo para os irmãos de Corinto, irmãos. O que nós precisamos, irmãos, ter em mente, fechando aqui o versículo 49, é que nós teremos um corpo, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do que é celestial. Ou seja, hoje nós temos, irmãos, um corpo que é semelhante ao corpo de Adão, que é terreno. Mas depois nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, que é celestial. E esse corpo, irmãos, não vai ter a fadiga, não vai ter o cansaço, não vai ter a desesperança, se é que existe essa palavra, mas vai ser um corpo vigoroso, um corpo que vai estar unido a Jesus Cristo e que nós nunca mais teremos aquilo que nós temos na carne aqui na terra. Concluindo, irmãos, o Evangelho, ele não pode ser deturpado. O Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o Evangelho pregado por Pedro e todos os demais apóstolos, é um Evangelho que fala a respeito da ressurreição. A mesma ressurreição da qual Jesus Cristo é participante, nós também tomaremos parte com Ele. Eu espero, irmãos, sinceramente, que todos nós aqui temos plena convicção da nossa ressurreição com Cristo. Mas se você ainda não crê, saiba que a porta continua aberta para que você creia e adentre essa porta dada por Jesus Cristo. Uma porta que permanece aberta. Ela é estreita, mas ela é visível. Essa porta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós podemos adentrar essa porta enquanto ela está aberta e Jesus Cristo chama para que adentremos ela. Receba a mensagem do Evangelho tal qual ela foi pregada, porque ela é vida para nós, não morte, e esperança em Jesus Cristo.